Olá! Há cerca de um ano foi criada a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo do grupo é apurar graves violações dos direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988 e que não foram reconhecidas pela história brasileira. Em uma Comissão da Verdade, diferente do que acontece em um Tribunal de Justiça, não existe um julgamento. Além disso, o foco não está no acusado, e sim na vítima de um crime. A experiência de outros países mostra que esse trabalho muitas vezes abre portas para a condenação dos acusados e até mesmo para a alteração de leis, como a lei da anistia. A Expressão Nacional de hoje quer saber para que direção aponta a Comissão Nacional da Verdade brasileira. O que esperar do relatório que deve ser apresentado daqui a um ano? Estão aqui conosco o deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais. Ele é um dos fundadores da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, que foi presidente da Subcomissão da Verdade da Câmara. O presidente do Clube Naval, vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, e o ex-procurador-geral da República, integrante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, no nosso debate. Eu gostaria de começar com o integrante da Comissão Nacional da Verdade, ex-procurador Cláudio Fonteles. O doutor Cláudio Fonteles esteve aqui na Câmara há um tempo, uma das maiores especialistas no tema da dignidade humana e da humilhação, a pesquisadora norueguesa Evelyn Linder. Ela chamou atenção para o perigo de duas situações extremas, situações como essa que se discute o que aconteceu na história, né? A primeira seria ignorar os crimes cometidos e a segunda, na outra ponta, seria o vício da vitimização. O que a Comissão Nacional da Verdade está fazendo para evitar que se chegue a uma situação, um desses dois extremos? Obedecer estritamente aos termos legais, não é? A democracia se assenta no respeito à lei. E a lei que nos criou é caríssima e nos deu esses objetivos. Dois, quais são? O primeiro, você fazer a reconstrução histórica desse período que nós vivemos com uma ênfase mais clara no momento de 64 a 85, que é quando se consolida em território brasileiro o chamado Estado Ditatorial Militar. Então, aí, nós vamos nos deter no quê? Em examinar pontualmente as graves violações dos direitos da pessoa humana. Mas não fica só nisso. Há que se ver também toda uma concepção de Estado Ditatorial Militar. Para quê? Para que nunca mais em solo brasileiro nós tenhamos brasileiras e brasileiros das gerações presentes e das gerações futuras a experiência desse Estado Ditatorial Militar. Nós, e não faz tanto tempo assim, nós afastamos um presidente da República sem precisarmos recorrer à violência e às Forças Armadas. Numa democracia recém-instalada. Sim, que não tem essa missão constitucional. Depois podemos até aprofundar isso. E o fizemos à luz da nossa Constituição, que tem um instrumento fundamental para isso, que é o impeachment. Não é? É isso que nós brasileiros precisamos desenvolver e notabilizarmos no mundo como uma civilização da democracia. E nós temos, então, esse trabalho bonito de abrirmos para o debate amplo, para que as pessoas conheçam, as gerações novas conheçam. É conhecendo que você sedimenta um compromisso. Então, esse é o sentido da lei que esse parlamento aqui votou, e, a meu juízo, votou bem. Debateu-se amplamente, não é? É exatamente isso. Quer dizer, não só o esclarecimento histórico, mas também algo de prospectivo, mas que já é vivenciado, que é que o Brasil se notabilize no concerto das nações como uma nação autenticamente democrática. Que as nossas divergências aconteçam, vão acontecer, isso é inerente ao ser humano, mas sejam resolvidas em torno à mesa, não é? E não por soluções de violência, por soluções de arbítrio. Isso é inconciliável. Ok. Eu gostaria de ouvir o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, que é presidente do Clube Naval, exatamente em relação a esse mesmo aspecto. O que o senhor acha que precisa acontecer para evitar que a Comissão Nacional da Verdade fique em um dos pontos extremos? Ou ignorar o que aconteceu durante os períodos de exceção, ou vitimizar, fazer uma vitimização das pessoas que foram vítimas disso, né? Exacerbar a vitimização, digamos assim. É um prazer muito grande, nós podemos aqui na parte militar, podemos falar alguma coisa, eu já estou na reserva e acho que é uma oportunidade, embora os senhores vejam que nós somos minoria aqui, eu digo eu, né? Mas eu ouvi agora
o nosso Cláudio Fonteles falar, por exemplo, neste caso, que acho que realmente era melhor uma saída do Collor como foi, né? Um impeachment, mas se tivesse ouvido naquela época, uma comparação rápida com o Jango, naquela época, se ele tivesse saído, visto que não tinha o apoio do Congresso, porque ele já estava com as elites, já estava com a igreja, a classe média, vários, não todos os setores, mas muitos setores da sociedade, se tivesse havido a mesma coisa naquela época, talvez nós não tivéssemos passado por tudo isso desagradável que passamos desde da fuga ou da retirada do Jango, que, aliás, achei até bom que ele tivesse saído para evitar uma coisa muito mais séria, né? Uma guerra civil no nosso país. Deputado Luiz Erundina, a comissão daqui a um ano deve apresentar o seu relatório, a menos que haja alguma prorrogação. Já houve? Não, nem parte da gente, seria o parlamento. Então, deve apresentar daqui a um ano o seu relatório final. O que a senhora imagina que seja, avalia que seja um trabalho considerado bem-sucedido feito por essa comissão? O que a senhora espera como bem-sucedido? Primeiro, tem que ser acompanhado, né, pela sociedade civil organizada, que eu acho que deixar para apresentar um relatório daqui a um ano, portanto, depois de 2 anos de trabalho, eu acho que, inclusive, deixa de acumular apoio político, apoio social, participação cidadã, para que a comissão possa ir além dos limites da lei. Tudo bem, a lei estabelece limites, mas a política é que define esses limites para mais ou para menos. Então, eu acho que se houvesse mais transparência, por exemplo, relatórios parciais, viu, doutor Cláudio? Em vez de deixar no final um relatório, se pudesse, primeiro as audiências, as oitivas, a não ser um ou outro caso, a juízo dos conselheiros, que precisasse ter um certo sigilo, mas eu acho que a regra, a meu ver, deveriam ser oitivas e audiências públicas e testemunhos públicos acompanhados pela sociedade, até usando os meios da mídia eletrônica, para que a sociedade fosse acompanhando, fosse conhecendo essa verdade, fosse recuperando a memória e projetar o passo seguinte, que não pode ficar apenas, por mais completo, por mais profundo e amplo que seja esse relatório, é insuficiente para dar conta do que é a responsabilidade do Estado brasileiro e da sociedade civil brasileira, do ponto de vista até de passar a história recente do país a limpo, para, de fato, completar o processo de redemocratização e reparar a dor, o sofrimento, que ainda está muito vivo na vida das vítimas, dos familiares, dos que sobreviveram, os que resistiram e sobreviveram. Então, precisa ir muito além do que ter dados, informações organizadas num relatório. Isso é muito pouco e não pode essa verdade ser exposta apenas num relatório daqui a um ano, recuperando aquele um ano que foi já levantado isso. Precisaria acompanhar passo a passo e a sociedade poder, inclusive, contribuir como já tem contribuído. Eu acho que a Comissão da Verdade começou há muitos anos atrás, quando os familiares, com a ajuda dos órgãos do governo, governos democráticos, que trouxeram muita coisa que, inclusive, está sendo ponto de partida para a busca da verdade e resgate da memória pela própria Comissão Nacional da Verdade. Deputado Nilmário Miranda, o senhor que tem uma forte militância na área de direitos humanos e que foi preso político por 3 anos, é isso? Mais um pouquinho. O que o senhor avalia que pode ser considerado como um trabalho bem-sucedido? O que o senhor espera como um trabalho bem-sucedido da Comissão Nacional da Verdade daqui a um ano? Eu vou na mesma linha da deputada Erundina e do Dr. Cláudio Fonteles. Acho que o objetivo da comissão é produzir um relatório. E, como disse a deputada Erundina, está tendo muito apoio da sociedade. Eu mesmo sou membro de uma Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas. Tem comissões estaduais, legislativas, do Executivo, tem comissões de universidades. Tem aqui na Câmara? Tem na Câmara. Tudo isso, produzir, trazer à tona o conjunto de violações. E esse relatório conter tudo isso. Não se ater ao aspecto mais grave, que foram as mortes, as execuções, os assassinatos e o desaparecimento. Que inclua também
Outras formas, por exemplo, os crimes contra a liberdade de expressão foram muitos. Contra jornalistas e contra meios de... Os próprios militares, né? Houve, para ter a ditadura, pelo menos 6 mil militares foram expulsos das Forças Armadas, ou foram afastados, e que requereram a comissão da anistia. Agora, pode ter sido mais, mas pelo menos 6 mil requereram. Mas setor civil, quer dizer, trabalhadores, 1.300 sindicatos sofreram intervenção, centenas de estudantes foram proibidos de estudar, tudo tem que aparecer, sabe? Porque é isso que interessa. O que mais interessa é isso, é o conjunto da verdade, para que as novas geração presente e as próximas saibam os males de uma ditadura e valorizem a importância de uma democracia, né, que todos, inclusive as Forças Armadas, se adaptaram, estão vendo uma fase ótima, né, com o país está super feliz com suas Forças Armadas, né, porque elas se comportaram admiravelmente bem no impeachment, um momento crítico, né? Tivemos outros momentos críticos e elas leais à Constituição, leais à legalidade. É isso que é o Brasil que a gente quer, nós todos sonhamos. E eu acho, sabe, aqui, respondendo aqui a deputada Undina, a gente, claro, mas a gente tem feito um esforço. Nós temos ido a vários estados da federação, né? Eu mesmo fui a vários, Pará, Rio Grande do Sul, vou agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós tivemos na Uni também, incentivando essa criação de comitês e comissões, para justamente, né, o que eu tenho falado, é que nós temos que criar uma grande rede permanente protetiva da democracia. Então, a comissão tem ido, os seus comissionados têm ido fazer isso. Eu mesmo abri no nosso site, né, e aqui já vai um comercial para o telespectador, né, se chegar lá, para todos, www.cnv.gov.br, eu já escrevi mais de 100 páginas, né, em dois grandes mundos. Um, a estruturação do Estado ditatorial militar, né, como ele se organizou, como ele se estruturou, né, e todas as suas mazelas. E outros casos pontuais de vítimas, né, que sofreram essa ação. E isso, só um instantinho, só para terminar, e isso, deputada, com base, porque eu não, a responsabilidade é grave do que se escreve, mas isso com base também, Almirante, com a documentação produzida pelos próprios serviços de informações, como o CIS, o CENIMAR, o CIE, quer dizer, o que eu estou falando não está saindo da minha cabeça. O que eu estou falando, já lhe entrego a palavra, eu estou falando exatamente toda uma avaliação daquele material que era, então, secreto, ultra secreto, reservado e confidencial, que hoje nós temos acesso. Então, aí a gente pode clarear para que as pessoas compreendam e conheçam. Por favor. Isso tudo que está dito até agora, deputada, foi dito aqui, o doutor Nilmário, eu concordo que seja feita uma completa investigação de tudo. O que nós, militares, nos queixamos, e o senhor sabe disso já, doutor Cláudio, nós já falamos à exaustão isso, é preciso que seja ouvido todos os lados dessa confusão. Foi um período muito desagradável, todos nós sabemos, mas nós não ficamos satisfeitos enquanto tudo não for ouvido. Eu acho, de uma maneira geral, que as gerações atuais, aqueles que não viveram 64 e nas Forças Armadas, é a maioria. Sim. O próprio comandante da Marinha era um cadete, aspirante de colégio naval, aluno do colégio naval. Então, vai muito longe. Eu era um capitão-tenente na Marinha, né? Então, o que acontece? As Forças Armadas não participaram. Hoje, não sabem nem o que é isso. Não, e tem que separar a instituição... E elas estão sendo pichadas pela opinião pública. Agora, existe uma expectativa... Mas é isso. Cláudio, olha, eu acho que há uma irritação na sociedade. Eu estou preocupada, porque é um ano, é muito tempo ainda. Nesse um ano, as pessoas mais interessadas, mais envolvidas, contribuíram, inclusive, para trazer muita informação nesses anos todos, se sentem assim meio frustradas. Quando é que, por exemplo, os centros de tortura, que claramente já foram identificados, o que se fez para verificar quem é o principal responsável, quem é que tinha o controle sobre aquele centro de tortura, os agentes do Estado que declaradamente estão aí, sabendo-se que foram eles.
não se sabe se foram ouvidos, o que foi dito. Então, há uma... Eu estou dizendo isso até como alguém que também tem responsabilidade para o resultado desse trabalho, que a comissão tem que encontrar uma forma, um método, de tal modo para acelerar esse trabalho, objetivar, também focar em alguns temas, em algumas questões, e ir apresentando e dando visibilidade, dando publicidade, porque é isso que a sociedade está esperando e está se sentindo... O fez isso, deputado. No caso, Rubens Paiva deu publicidade. Foi o único mais... caso, desculpa, Pois é, mas foi ele- o único caso mas, hoje, então, até mas o que ele agora. fez devia Mas foi ser o único caso que se descobriu e já se sabia. Mas, que ele deputado, morreu na tortura do DOPS. Sim, Quer dizer, mas foi o único Estou caso que concordando. veio a público. Estou entendeu? concordando. Falando, o que Dr. aconteceu no Fonteles. caso Rubens Paiva devia acontecer mais. Isso. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas que tratam exatamente dessa preocupação do cidadão brasileiro com a questão da informação. Primeiro é de Rodrigo, não sei de onde ele diz assim, há alguma possibilidade de obter informações sobre nomes de vítimas vivas que foram perseguidas e torturadas? Qual a fonte ou site para pesquisar os que têm direito ao ressarcimento pelos danos causados? Aí tem outra pergunta. Nesse site que o senhor divulgou há pouco, ele consegue essa informação? Consegue, tem tudo, né? Então, cnv.gov.br. www.cnv.gov.br. Mais uma pergunta, essa é de Joel Silveira Filho. Ele diz, todas as informações obtidas através da investigação vão incluir os nomes de todos os responsáveis pelos crimes cometidos na ditadura militar, do presidente ao mais simples agente dos sistemas de repressão. Eles serão apontados criminalmente, imputados e terão seus nomes divulgados pelo site da Câmara para toda a população do Brasil. E a última pergunta vem de José Wilson. Ele diz, na verdade, ele faz um comentário. Tem que publicar os nomes dos torturadores, tem que acelerar os trabalhos, que vai na linha do que a deputada Erundina falou, tem que denunciar o resultado. O Brasil está sendo covarde ao esconder os criminosos. Passa a ser conivente com os crimes com que vem sendo os crimes como vem sendo parcial com as leis de anistia. Sim, por parte, né? Primeira coisa importante, né, respondendo, olhe, as instituições militares e policiais são fundamentais para a democracia. Fique muito claro para todos nós. Tem que prestigiar, né, nossas forças foi armadas. muito, Sem mas muito ela, claro, muito veio claro. aquele discurso do Obama. Sem os militares, a gente não estaria muito aqui. claro, muito claro isso, né? Ninguém tem nada contra as forças. O que acontece, eu tenho um artigo escrito sobre isso, foi que maus agentes públicos conspurcaram o nome dessas forças, como tem maus agentes públicos no âmbito civil, Mas como também tiveram no tiveram âmbito do outro militar. lado, houve gente também do Sim, outro mas lado. sim. A gente Mas veja precisa bem, reconhecer isso. Tá bem, mas eu comecei... Porque senão essa história não vai ficar, vamos dizer, o público em geral não vai acreditar bem, nisso quando tá o senhor bem. fala só de um lado. Tá bem, Mas o calma outro lá. lado já não é conhecido. Deixa eu... Não é, E já é só pagaram, inclusive. aquela recompensa Foram monetária, processados, não é isso. foram- não é isso que nós foram- estamos procurando. Sim, sim. Né? Nós não queríamos Foram negócio da condenados, coisa da verdade. foram condenados, As cumpriram violências na rua pena. estão muito interessando muito mais o Olha, povo do que essa comissão. Sim, tá. Desculpe o senhor. Não tem problema, O isso não povo tem está problema, mais né? interessado nesse negócio. Mas Por deixa eu- exemplo, esses estupros que estão acontecendo Tá bem, no Rio de tá Janeiro, naquela van. A UPP que teve nos morros todos, que o Rio de Janeiro hoje está melhorando Não, Miranda, tanto. e olha, Isso Miranda, a sociedade tá movimenta muito interessada. mais a sociedade Não, do que essa Miranda. coisa que nós estamos falando Não, aqui. Miranda, Sim. Porque o senhor não transita Porque aí pelas... Não, mas o senhor está falando das gerações velhas. Não. Eu digo da geração nova, a não direito ser à memória, os mas- filhos. o direito Não, é fundamental. os filhos, está bem. Quanto à verdade, Mas isso é é uma fundamental. minoria na sociedade Agora, toda. Almirante, talvez não seja essa questão, essa preocupação que você está falando em relação aos estupros, à criminalidade, uma preocupação imediata Isso. e que cabe a agentes públicos garantir preocupar que e garantir. que a população brasileira tem condições de se pensar no longo prazo. E para isso precisa conhecer a sua história. Eu acho que esse Mas é um dos deixa eu dar pontos. uma clara que isso é vital para quem está nos ouvindo. Mirante, não existem dois lados. Não existe lado algum. O que existe é pela lei, é uma lei, a Lei 9.104. O que ela fala? Ela fala com toda a clareza. Se quiser, eu estou aqui a exposição de motivos dela. Nesse sentido, eu leio para todos, rapidinho, merece destaque a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, criada pela lei,
com o objetivo de reparar as famílias de uma lista inicial de 116 pessoas e julgar, ampliar outros casos apresentados para seu exame, além de empreender esforços na localização de restos mortais de pessoas desaparecidas. A criação, isso é que é o ponto-chave agora. Está lendo o quê? Eu estou lendo a exposição de motivos da lei que nos cria e que menciona a Lei 9.104. Sim, mas a lei, Deixa eu só terminar, que deixa eu só terminar. instituiu... Só terminar uma frase, são duas linhas só. Veja, a criação dessa comissão, que é especial, né, que depois chega a nossa, marca o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores. Não tem nada a ver com reparação pecuniária. Não. Nada a ver. Responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime instalado a partir de 1964. E termina, agora chegamos nós. Em complementação a tudo isto, é imprescindível assegurar o resgate da memória e da verdade sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no período anteriormente mencionado. De 46. Não, anterior. Não, senhor. Não. A lei que o senhor se instituiu a comissão é de 46 a 88. estabelece o período. O senhor botou aí, ó. 46. Ficou só em Almirante, 64. Está bem, Almirante. 46 Cadê? a 88. Mas o período forte, onde se cristaliza e as liberdades públicas vão embora, é 64 a... O senhor não pode negar Mas isso. se o senhor pode negar, estudasse Almirante. 46 em diante, o senhor ia ver por que houve tudo isso Doutor no governo Fonteles, Jango até chegar... a gente vai fazer o intervalo daqui a os pouquinho. governos Eu queria que o senhor, antes do 46, intervalo, o senhor vai ver o governo respondesse Dutra, aquelas perguntas. vai ver Getúlio, Tá. o problema de Getúlio, até chegar a Jango, para a gente entender Almirante, por mas o que houve centro- isso. Porque senão o senhor está pegando Senhora. um pedaço da história. Não está pegando a história toda. Eu estou pegando a essência Eu da preciso, história. antes de a gente ir para o intervalo, que o senhor responda aquelas Responda perguntas. bem. Bom, o primeiro Sobre é as- isso, veja, sobre as vítimas, os nomes ele das fala vítimas. sobre o problema da remuneração, que isso não é a nossa comissão, é a comissão de anistia. Não, isso já aconteceu. Não, já a está remuneração continua não tá, não. acontecendo. Não, o rapaz... Não, ele está respondendo a rapaz, pergunta do tô cidadão. respondendo ao 3 rapaz. perguntas que eu coloquei As para 3 ele. perguntas a ele. Né? A outra, a lei nos exige o quê? O relatório circunstanciado. A expressão é clara. Relatório circunstanciado é você narrar tudo, narrar fulano de tal. Como eu tenho feito, é só o telespectador ir lá, tem o João Lucas Alves, estão vários lá. Isso vários no site. casos. Né? Vai lá e vai ver, com base nessa documentação até então secreta dos serviços de informação das corporações militares. Está lá tudo, é só consultar. Né? Isso será feito no relatório circunstanciado. E depois, você não falou, mas que é importante, porque o relatório não está solto em si, nem os legisladores quiseram isso. Esse relatório circunstanciado que vem, ele vem como necessidade de se criar o quê? E aqui que é o fundamental e que pouco se fala. Recomendações. É nosso dever da comissão apresentar para a sociedade brasileira, governo federal, governos estaduais, municipais, parlamento brasileiro, sociedade civil como um todo, todos nós, recomendações concretas. Para quê? Para que nunca mais se volte a essa experiência do Estado ditatorial militar. É dali. Nós vamos fazer um breve intervalo? Já a Eu gente quero volta. continuar a falar daqui a pouco. Depois do intervalo, Almirante. Só um minutinho, por favor. A gente volta já. Não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos debatendo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade. A Comissão da Verdade foi criada para apurar violações contra direitos humanos praticados no Brasil entre 1946 e 1988. Participam do nosso debate o deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, o presidente do Clube Naval, o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral e o ex-procurador-geral da República, integrante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles. Deputado Nilmário Miranda, eu quero começar com o senhor esse bloco. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ministro do Supremo, ministro Aires Brito, reconheceu o direito de as pessoas que se sentirem vítimas do regime militar de moverem ações civis indenizatórias contra ex-agentes do Estado. Qual a sua avaliação sobre ações dessa natureza? Olha, eu preferia que houvesse uma mudança na lei da anistia e que permitisse a responsabilização de todos que cometeram violações no período. Mesmo que não resultassem em prisões, não resultassem, mas que fossem na forma da lei. Lei que direito que não tiveram os que enfrentaram a ditadura militar.
Mas eu acho também um dos caminhos é esse, as 170 ações oriundas do Ministério Público Federal, que já focam casos concretos, que têm abundantes documentos oficiais e também de familiares também, para responsabilização dessas pessoas. Eu acho que é um caminho também. Mas eu acho que para passar o Brasil ali precisava mesmo, era uma revisão da lei da anistia. A anistia, historicamente, não foi feita para dois lados. Quem inventou isso foi o Brasil. É o único. A anistia é um instituto para as vítimas de violações de direitos perpetrados por agente do Estado. Do Estado. Aqui que se inventou isso? Durante a ditadura. Que foi num congresso que veio do pacote de Abril. No congresso tinha senadores biônicos. E que por apenas 5 votos perdeu a lei da anistia ampla, geral e restrita. Então passou essa coisa. Então, foi importante para o Brasil também, eu reconheço que ela ajudou a sair da ditadura. Mas ela deixou essa interrogação permanente, por isso que a história não virou a página. Né? E nós somos questionados por gente por cortes internacionais, pelos 2 sistemas da ONU e da OEA, não reconhecem a anistia brasileira, porque ela viola, digamos, o direito internacional, uma coisa mais importante, que a anistia não tem dois lados. Existe, deputado, um projeto de lei tramitando nessa casa. Um projeto de sua autoria, não é isso, na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Nós estamos criando também uma subcomissão, aquela que era da Comissão de Direitos Humanos, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Já está aprovado um requerimento de audiência pública para ouvir especialistas e pessoas que entendem da questão de leis de anistia. Porque essa casa, ela tem, assim como foi o Congresso que votou a lei da anistia, essa mesma instituição, num outro momento, numa outra composição, a meu ver, tem a mesma prerrogativa de refazer, ou dar uma nova interpretação. Agora, esse projeto foi rejeitado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nem deveria ir para lá. Eles avocaram para lá porque eles queriam derrotar lá o projeto. Na CCJ, ele ainda não foi votado, mas tem um parecer pela rejeição. A proposta ainda vai ao plenário. Eu tenho um voto em separado. O que a senhora acha que está acontecendo? O Congresso, a Câmara dos Deputados, né, diferente do que se imaginaria, uma vez que foi uma casa que sofreu muito na época do período militar, está evitando botar a mão nesse vespeiro ou está faltando apoio social, apoio popular para uma O que significa que essa temática, né, da lei da anistia ainda não chegou ao nível da sociedade, ao ponto dela criar condições políticas para que essa casa, né, seja forçada, obrigada e sensibilizada para fazer a sua tarefa, que é dar uma nova interpretação à lei da anistia, para que não permita a impunidade aos objetivamente, comprovadamente responsáveis como agentes do Estado, né, na violação dos direitos humanos. Eu acredito, tanto é que eu preparei um voto em separado, né, consegui aprovar um requerimento de audiência pública, porque aí eu acredito até o próprio fato de ter conseguido aprovar o requerimento, criando a subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça, um requerimento de audiência pública para apreciar essa matéria, é um sintoma de que a direção da comissão, um número importante de membros daquela comissão, estão abertos, pelo menos, a colocar o tema na mesa e discutir. Porque, mesmo concluído o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, chegar à verdade completa, inteira, profunda, ampla, o passo seguinte é a responsabilização criminal, na chamada justiça de transição, que é exatamente punir os comprovadamente responsabilizados. Senão, a impunidade vai predominar e, a impunidade existindo, corre-se o risco de haver a possibilidade desses fatos e dessa tragédia poder ocorrer num outro momento na história do país. E a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, ela tem uma frase belíssima. Ela diz: a ferida para sarar, ela tem que ser lavada. Nós precisamos lavar a ferida, né, do período da ditadura militar no Brasil, para que a gente respire democracia plena, consolidada, e que se conclua o processo de redemocratização, que até hoje está inacabado. A redemocratização do país está inacabado, enquanto a gente não passar esse pedaço importante da história brasileira ali. Ok, então eu quero ouvir o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, presidente do Clube Naval, em relação a esses 2 pontos. O primeiro é a questão da reparação civil, da indenização, ações civis
de indenização contra as pessoas que são acusadas de tortura e de crimes durante o período militar, e a possibilidade de revisão da lei da anistia sob o argumento de que os crimes cometidos pelos agentes do Estado não foram crimes políticos, foram crimes comuns. Bom, primeiro o seguinte, eu acho que já há aí uma distorção da lei da anistia que foi criada no governo, no final do governo Figueiredo, né, 79. Pelo seguinte, a anistia no Brasil foi negociada entre o Executivo e o Legislativo. Da época, eu estou dizendo o que houve naquela ocasião. Houve um acordo entre o Legislativo e o Executivo da lei da anistia. Voltou o pessoal que estava lá fora, que estava banido, que tinha fugido, se fosse o caso. Então, voltou todo mundo. Veio para o Brasil, houve a liberdade política, a anistia política, se candidataram e hoje é o pessoal que está, vamos dizer, no Executivo e no Legislativo a maioria. Essa que é a verdade. Os militares hoje não estão nas posições-chave do nosso país. E eu tenho a certeza que eles fizeram tudo não contra uma determinada pessoa, pelo bem do país naquela ocasião. Nós achamos que estávamos numa grande balbúrdia. Agora, a anistia nos outros países, como foi, dona Erundina, na Argentina, no Chile, no Uruguai, foi uma anistia para os militares daqueles países. Não foi uma anistia como a nossa, que foi negociado dos dois lados. Foram anistiados tanto os civis quanto os militares. Todos que participaram do processo foram anistiados. Naquela outra, não. Na Argentina. Por que a Argentina tem esse bolo todo agora? Porque foi uma anistia só dos militares daquela época. Então agora está havendo uma raiva danada contra eles. No Chile civis, e no Uruguai. Me desculpe, na Argentina foram julgados e condenados pela justiça argentina cerca de 200 pessoas, entre militares e civis. E eles estão agora, né, com punição, inclusive, alto escalão das Forças Armadas, a prisão perpétua, e civis também, não só foram. Uma outra coisa que eu queria indagar do senhor, veja bem, acordo tem que ser entre partes em equilíbrio de forças. Claro, lógico. Os senhores tinham o controle do país, em todos os sentidos, pelas armas. De outro lado, você tinha a sociedade civil lutando por anistia, né, sendo ainda perseguido. Depois da anistia, inclusive houve atentados. Atentado do Rio Centro não foi depois da anistia? O atentado da OAB não foi depois da anistia? Portanto, não foi uma pacificação e uma harmonia tão bem feita ao ponto de dizer isso foi fruto de um acordo entre governo e Congresso. Não foi, Almirante. Foi a força das armas que ainda estavam muito fortes, muito ativas, impondo uma condição que era o que era possível do lado da sociedade, que era permitir que os que estavam no exílio, na clandestinidade, pudessem aparecer. Mas não foi uma anistia plena de reconhecimento de direitos e de liberdades democráticas para todos. Não foi. Essa é a verdade. Não, mas é o clima que nós vivemos até agora, né? Nós não estamos numa... veja bem, eu não estou querendo tapar o sol com a peneira. Eu sei. Houve erro de todos os lados. Houve erro da parte, naquela época, da direita forte e da esquerda radical. De todo mundo houve erro. Nós não vamos negar isso. É um período negro da vida do país, né? Mas o que eu quero dizer é que nós conseguimos uma coisa inédita. Talvez só a África do Sul tenha conseguido. Mas porque fez essa comissão da verdade, doutor Cláudio, logo depois. Não é 40 anos depois, não é? Porque aí o que interessa é historiador, é história, é para contar a história. Então é isso, não está lá escrito. E a conciliação nacional? Não é, esse é o ponto. Não é a história? Não está escrito. É a história, mas não é só a história. Então, e o que é mais? Eu dei aqui para o senhor. Não, peraí, a lei é de 2011. Mas eu estou lhe dando O senhor está dentro da lei de 2011. E aí, lá dentro, houve uma ação normativa que disse que só analisa os agentes do Estado. Almirante, só como é que contraria com a lei? O senhor contrariu a lei. Deixa eu ler aqui. Olha, a lei que... Olha, a exposição de motivos que nos cria. A razão de nos criar, a razão de nós existimos está aqui. Não, você está falando da lei, isso aí que o senhor está lendo? Nossa, por que ela veio, Almirante? Porque
que o parlamento fez? Está aqui um item. Em complementação às medidas mencionadas, é imprescindível assegurar o resgate da memória e da verdade. Daí a comissão... Pronto, é isso mesmo. Mas não para aqui, calma. Sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no período anteriormente mencionado, agora, de modo a evitar, olha a nossa missão, de modo a evitar que os fatos apurados voltem a fazer parte da história do nosso país. Que fatos? A ditadura militar. O Estado Ditatorial Militar. Doutor Cláudio Fonteles. Então nós dois estamos de acordo aí. Pelo amor de Deus, ninguém quer voltar a isso. Mas olha, Almirante, só vou dizer o seguinte, é a primeira vez... O senhor parece que está dizendo que a gente está querendo voltar alguma coisa. Ninguém quer isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é a primeira vez... Principalmente porque os militares de hoje não viveram nada disso. Então, é a mesma coisa que falar da Revolução de 30 para nós aqui. Mas, Almirante, veja, Almirante, esse é o grande momento aqui, eu acho, desse programa, que é a primeira vez que eu estou ouvindo, eu já tenho debatido tanto isso, de um líder militar de que não se quer mais esse tipo de Estado ditatorial militar. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Pode chamar um período negro da história aqui para um militar qualquer sem identificar, porque ele é da ativa, mas ele vai dizer que não quer. Mas que bom, que bom. Quem quer isso? Doutor Cláudio Fonteles, deixa eu colocar então mais duas perguntas. Eu gostaria muito que essa comissão da verdade fosse feita assim, porque tem lá no artigo 4º, parágrafo 6º, o senhor sabe, está lendo aí toda hora, diz o seguinte, que as pessoas podem a qualquer momento inquirir a comissão, ir lá e falar na comissão. Sim, claro. E essa coisa, o senhor recebeu um brigadeiro lá, o presidente do Clube da Aeronáutica. E foi uma conversa de uma hora. Ele não levou uma porção de coisa para o senhor? Sim. Não, ele me levou publicações do Orville. Não, mas aí o senhor tem uma guia. Almirante. Ele quis dizer o quê com isso? Quis dizer o seguinte, ouça também os militares. Isso, quer dizer então, o militar que eu quero Almirante, dizer? Quem foi Mas eu mostrei a ele. que fez sequestro? Almirante, com licença, eu tenho... Quem foi que perdeu a perna no Almirante, jogador que queria jogar futebol e perdeu a perna? Mas eu mostrei esse, que essa não é... Almirante, Ricardo, Mas eu mostrei Ricardo Cabral. R$700? Eu tenho aqui duas perguntas. O camarada quer ser piloto. Almirante, por gentileza, eu tenho aqui duas perguntas que vão exatamente na linha do que o senhor está falando. Pois é, porque senão eu fico na minoria aqui e vão dizer, pô, você não está defendendo a gente. Deixa eu colocar aqui, Almirante, oportunidade que por favor, tem de estar aqui falando com a comissão. Almirante, por favor, é isso. Vamos falar e vamos ouvir o que o cidadão quer falar para a gente também aqui. Doutor Cláudio Fonteles, aqui tem duas perguntas. Uma é de José Cláudio de Carvalho Vargas. Ele diz, por que as vítimas causadas pelo terrorismo de esquerda não recebem igual tratamento aos que dizem vitimados pelas forças legais do país, no período que até mesmo antecede os governos do período militar, como as vultosas indenizações que recebem os terroristas e suas famílias. E mais uma, na mesma linha, vem de Marco Antônio Bompé, ele é do Rio de Janeiro, capital. Ele diz, considerando que a principal razão para a criação da Comissão Nacional da Verdade, alegadamente, era o direito que os povos têm de conhecer a sua história, qual a justificativa lógica para se ocultar desse povo os atos criminosos cometidos pela guerrilha da esquerda radical? Tá. Agora, veja bem, é o que eu estou tentando explicar 10 mil vezes, vou tentar para 10.001. Nós somos servos da lei. A lei que nos criou e que vem como decorrente da Lei 9.104, que é feita pelo professor Fernando Henrique Cardoso, naquela época, essa lei é textual e clara em dizer que o Estado brasileiro praticou graves violações contra a pessoa humana. Por quem, meu caro telespectador e quem está nos ouvir? Por quê? É lei, não sou eu que fiz a lei, eu não sou parlamentar. A lei é textual e diz, vírgula, por seus agentes públicos. Quem é o agente público que, desnaturando a verdade das forças militares, conspurcando a magnidade e a beleza das instituições militares, quem são esses agentes públicos? Foram militares, foram policiais, foram civis, foram militares, foram... Mas agentes públicos. Então, ora, essas pessoas... Aquele cidadão, para clarear, aquele estudante, ou seja, que deu um tiro, vamos supor, num sargento, num tenente, num capitão, num major, ele não é agente público. E ele não ficou ao arrepio da lei. Ele foi preso. Ele não teve garantia legal no estado de exceção. Foi torturado. Se resistiu à tortura, está aí até hoje vivo. Outros foram mortos.
outros foram desaparecidos. Por favor, vão ao meu site e vejam esses senhores, têm todo o direito de fazer essas indagações, mas vão ao meu site e vejam essas descrições, insisto aqui fortemente, todas calcadas em documentação produzida pelos próprios serviços de informação do Estado Ditatorial Militar. Eu não estou inventando nada. Dr. Cláudio Eu Fonteles, estou mostrando à a luz comissão... dessa enorme Mas então documentação. não é a história que está São reconstituindo. 16 milhões. Então é isso, meu caro Almirante. Mas A não lei é. fala assim. Eu não posso ir contra a O senhor lei. está entrando na parte Mas é política história. da Não, coisa. eu não posso ir contra Vamos a ouvir lei. o deputado Todo Nilmário mundo. Miranda, Por que então. o senhor não ouve o Porque a outro? lei diz... Almirante. Não é a lei. A de 2011 da presidente, aliás, que eu achava que essa coisa devia estar mais com o Congresso, sabe? Porque o Congresso é mais, vamos dizer, multifacetado nesse aspecto. Mas sabe o que é, Almirante? Por que Deixa eu não lhe- é deixa eu do lhe pôr um Congresso? A dado. senhora não gostaria Se de me permite. participar dessa Olha, comissão? deixa eu lhe dizer. Eu gostaria. Por a senhora que não essa lei gostaria? agora veio em 2011? Porque teve uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA, Mas essa que corte foi condenou o depois. Estado A brasileiro. senhora está Não, votando- senhor. Não, foi. Não, senhor. Isso de 92, Espere. a Almirante, Revolução foi vamos, 64. vamos Não, ouvir, não é porque isso. senão quem está do outro lado não consegue acompanhar a Não, gente. eu estou Tem que dizendo ser assim, de cada vez. o senhor se perguntou por que só depois de 40 anos? É que houve, inclusive, uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, São José da Costa Rica. condenando o Estado brasileiro, Brasil, o Estado. não o governo, o Estado brasileiro, a reparar essa verdade, a resgatar essa verdade, punir os responsáveis por eles e, inclusive, rever a lei da anistia. Isso foi uma condenação, uma sentença da Corte Interamericana. Não foi porque a presidente Dilma ou Lula resolveu fazer. Eles tinham que fazer, porque se não fizesse, eles estavam deixando de cumprir uma determinação de uma legislação internacional, de um fórum internacional ao qual o Brasil é subscritor, é membro daquele fórum. Portanto, Mas tem como todo... é que a senhora vai culpar uma pessoa que praticou, e eu agora reforço dos dois lados, que praticou atos anteriores a essa de 92? A pessoa lá em 64, como é que a senhora pode culpar uma pessoa se já não havia lei que não havia lei que São o crimes impedisse de fazer? imprescritíveis, o senhor sabe melhor que eu. Mas aí, Então, eu gostaria de ouvir o não é. deputado... Almirante, vamos ouvir o deputado Nilmário Miranda, por favor. isso é chamado X-transição, Almirante. Ela começou depois da Guerra Mundial. Para o nazismo, para os japoneses, para os fascistas. Foi a primeira vez que surgiu o crime de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, tribunais internacionais, que os crimes eram tão graves que não podiam ser julgados só pelo seu próprio país. Então, isso é uma história que vem de muito tempo e atravessou várias décadas e vários países, vários continentes. Então, é isso que está acontecendo no Brasil agora. Por isso que eu digo que não basta olhar os documentos produzidos pelo Estado repressor. E todas as situações tem que ouvir as vítimas também. Então, nós temos os documentos em que se baseia a Comissão da Verdade, que são os documentos do arquivo, que saem produzidos pelo governo militar. Que até pouco tempo eram secretos. Também pegar os arquivos da Comissão dos Mortos Desaparecidos, foram 479 pessoas que morreram ou desapareceram no período. Tudo comprovado, o Estado aceitou que é responsável por elas. E tem 75 mil requerimentos. Do outro lado, são 128 catalogados. Muito bem. Agora, eu estou falando é que tem os dois lados. Tem que pegar o lado das vítimas. Não só os documentos, porque o documento produzido, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, produzido pelo Estado, eles mentiam. Eles matavam a pessoa sob tortura e diziam que foi o confronto, que foi a fuga, que foi um tiroteio. Suicídio. Foi suicídio. Então, isso está comprovado em dezenas, quase todos os casos, praticamente todos os casos estão comprovados. Senão o Estado não reconheceria, não indenizaria. As pessoas, a indenização, no caso aí, é uma punição ao Estado, já que não houve responsabilização criminal. Não é isso? Então, eu acho que o papel da Comissão da Verdade não são só os documentos oficiais. São os documentos também produzidos pelos que foram vítimas e comprovaram que vieram com farta documentação que confronta com a documentação produzida pelo regime militar. Então, daí que vai sair a verdade, juntando as duas partes. Então, toda a justiça de transição no mundo inteiro houve as vítimas e houve os documentos oficiais.
Manda abrir tudo, não Só pode ter mais uma segredo. vez. Cláudio Fonteles, Não, só- a gente vai encerrar, e aí eu gostaria que o senhor respondesse nessa linha das informações, de obtenção de informações. Queria saber se a comissão já solicitou ao governo americano documentos da Operação Sim. Condor. Sim. Que é a operação que envolveu Não, toda a documentação que Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina não só o Condor, e Chile. tudo que o governo americano tem, o disclosure, né, que nós estamos em pleno processo. Empresas que Nós financiaram mandamos para a o operação. presidente Barack Obama. Tem alguma Ele previsão recebeu, de recebimento desse está sendo em tramitação lá, né, para vir realmente documentação, não só da Operação Condor, tudo o que eles têm sobre o acontecido, porque lá pode haver essa possibilidade bem concreta de eles nos encaminharem isso. Foi entregue ao presidente da República, ao presidente Barack Obama. Sim. Mas eu queria dizer mais só o detalhe, quer dizer, finalizando, né, uma parte aqui, mas não só também, meu caro deputado Mário, o problema da inscrição. Isso sim, eu admito que há um déficit nosso, admito. É a hora agora, de par com a continuação da prova documental, de começarmos a prova chamada testemunhal, a inscrição de pessoas, que não podem se negar a vir, que são testemunhas. Não podem se negar a vir, tem que vir. Testemunha, isso é universal, tem o dever de depor. Então, as pessoas que são... Tanto que a lei fala em convocar, não é convidar. Se a lei fala... O problema é da lei. Agora o senhor está se referindo a 2011, que eu queria convocar, que você se pautasse convocar. desde o início. Não, eu fiz bem claro. Almirante, sabe que eu fiz bem claro? Né? Convocar. E também a prova pericial. Nós temos uma equipe, por exemplo, já desmontamos a versão de que Eurico Terreira foi suicidado. Né? Mataram ele, não suicidou coisa nenhuma. Isso está, como mostrei num estudo, que o Marighella foi exterminado. Não teve menor chance de defesa. Claro. E ele não mataria em outro sentido? Almirante... Parece até que são todos uns anjinhos Não, nessa ninguém história. está dizendo isso. Não, Você Almirante. acredita em Papai Noel? Não, Eu não acredito. Não, Almirante. Eu gostaria muito de veja bem, acreditar. o problema... Mas o senhor acha que um homem daquele iria... Almirante, Peraí, não vamos eu não estou dizendo que ele não vai acreditar em matar, ele Papai poderia ir Noel matar aqui. Somos tanto. adultos, Almirante, eu terceira sei. idade, Eu menos a não dona estou Erundina e a nossa dizendo pequena. isso. Eu estou dizendo o seguinte, ele iria matar, poderia matar sim, eu não estou Claro negando que isso. Sim, mas Aquilo era uma guerrilha, comandante. Não sou comandante. Aquilo era uma guerrilha. Não. Senhores. O jeito morre ou mata. Senhores. Não é jeito. Não, Não, peraí. A Na hora que desproporção- começou a guerra, Não é guerra. Mas não houve Não guerra. pode pisar em ovos. Mas não houve Porque guerra. se você não morre, eu morro. Não houve guerra. Mas não houve guerra. Houve guerrilha, Não houve guerrilha. guerra. Tu era uma... Eu não era. Não era Senhores, guerrilha. eu preciso encerrar o programa. Não, eu também não peguei Almirante. nada, mas muita gente Mas não pegou. houve guerra. Almirante, Dr. Cláudio Fonteles, eu preciso encerrar o programa. Não, entendeu? Bom, eu acho que tem dois pontos aqui, né, que podem ser colocados no final do nosso programa, né? Um, parece que o Almirante acha que a lei, da forma como está, ela não é uma lei que tem o escopo que deveria ter. Então, acho que nada impede que os militares, que são bastante organizados, procurem o Congresso Nacional e defendam a modificação da lei, assim como a deputada Eu acho que a Erundina, deputada Erundina assim como a deputada aceitaria uma entrada Erundina, dos militares nesse sentido, não é? Não, Almirante, eu de nos preciso- respaldar eu para que a lei Porque a daqui- sociedade, o militar é da sociedade. lógico, eu preciso concluir civil, o programa. Põe a Não, sociedade o brasileira. conceito de anistia por parte do Estado Deputada Erundina. é a partir das vítimas que foram, Deputada. foram vitimizadas exatamente pela força do Estado, em desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas. Então, eu não posso Deputada Mas é um Erundina. pedacinho que a senhora está dizendo. Senhores, E as eu famílias preciso que encerrar o perderam seus programa. chefes? Almirante, Mas por veja, gentileza. militares que perderam- Almirante, por gentileza, eu preciso encerrar o programa. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, dessa forma. A você de tá casa incompleto, concorda? que acompanhou o nosso debate. Não pode, ó. Muito obrigada pela participação, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas enviadas. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Eu espero você.